Ô, Ricardo, aproveitar que você está com a palavra, o ex-presidente Lula e pré-candidato às eleições agora de outubro, ficou em uma suíte, a suíte mais cara de um hotel de luxo em Brasília, diária, numa média aí de R$6.000. Espaço de luxo tem 2 quartos, 2 salas, uma cozinha completa, 2 banheiros, um lavabo e 2 halls. O PT diz que as despesas são pagas pelo partido. Sim, são pagas pelo partido, que vem de um fundo eleitoral que sai do meu, do seu, do nosso bolso. Júnior, vou dizer o quê? É revoltante, Júnior, é asqueroso, olha, é um verdadeiro esculacho isso, sabe? A gente está falando de R$6.000 por dia, estamos falando de 5 salários mínimos por dia. O presidente torrou, em 2 dias, 10 salários mínimos apenas com hospedagem. Você lembrou bem, ele ficou numa suíte, a suíte tem 180 metros. 2 quartos, 2 banheiros, cozinha completa, mas tem uma sala de jantar para 8 convidados. Júnior, 180 metros, quantos metros tem um barraco padrão nas nossas favelas? Quantos metros tem um apartamento comum do programa Minha Casa Minha Vida? Quantos metros tem a calçada que o pessoal, a população que mora na rua dorme debaixo do viaduto? Ah, mas ele é ex-presidente, não pode ficar num hotel comum. Por que não? A gente tem um exemplo aqui do nosso lado. O governador do estado mais rico do Brasil mora num apartamento simples, alugado por ele mesmo. O governador Zema, ele anda de avião de carreira. Eu mesmo já cansei de encontrar com ele, entrando no avião com aquela mochilinha nas costas, assim. Não pega jatinho. Com o que ele economiza, ele ajuda até a pagar, por exemplo, os salários do funcionalismo em dia. Aliás, o ex-prefeito Alexandre Calil criticou, ele disse que isso não poderia ser uma proposta de governo pagar salários em dia. Como que não? Como é que o servidor sem salário vai pagar o aluguel? Como é que vai pagar condomínio, pagar a escola dos filhos? Mas esse é o problema, sabe? Político, quando economiza, Júnior e amigos que estão me ouvindo, parece que vira motivo de deboche. O bacana é meter a mão no caixa das empresas, é meter a mão na renda de quem trabalha e produz. Outro dia, a deputada estadual Laura Serrano, ela estava aqui na Assembleia dizendo que economizou, acho que 8 milhões em 3 anos de mandato, e o presidente da casa, o senhor Agostinho Patrus, fez troça dela. Ah, Ricardo, você está fazendo propaganda, está puxando o saco? Não, eu estou puxando o saco do meu bolso. Eu estou puxando o saco do bolso de 30 milhões de brasileiros que não têm o que comer. Eu estou puxando o saco de 70% das famílias que estão endividadas. 66 milhões de pessoas estão com o nome sujo. E os caras torrando milhões e milhões em motocicletas idiotas, em cartão corporativo com sigilo de 100 anos. O pior é que ainda tem gente que tem coragem de defender a criação ou até o aumento de mais impostos. Como se as grandes empresas e as grandes fortunas, porque falam isso, fossem as culpadas por essa tragédia que está aí. E não essas porcarias de governantes que sufocam o setor produtivo e esmagam os trabalhadores do país. Como se 40% do PIB, que é o que eles tiram da gente, não bastasse. É um saco sem fim. É insuportável isso. Olha, me desculpa, Júnior, desculpa, ouvintes, pelo desabafo, pela veemência, mas é muito duro de aguentar tudo isso. E aí, Malco, precisava disso tudo? E o que está por trás disso tem que ser conversado, sim, deixado às claras. É o uso do fundo eleitoral e do fundo partidário. Um dinheiro que chega como um cheque em branco, que pode ser gasto como quiser pelas autoridades. Os fundos partidários são usados para, às vezes, comprar carro, alugar casas de luxo, pagar segurança para candidatos, às vezes despesas pessoais. No caso do presidente Lula, um hotel caro, sim, fora da média. Lembrando que estamos falando de um ex-presidente. Da mesma maneira como o Ricardo bem lembrou, as despesas com as motocicletas, também com a segurança que envolve um evento como esse, gasto com cartão corporativo. Essas despesas todas, seja de fundo eleitoral, seja gasto de governo corporativo, caem nas costas do povo. Ricardo está correto no seu desabafo. Ô Lucas, como é que você vê essa situação aí? Os políticos não vão aprender a gastar menos nunca? Pois é, Júnior, uma coisa é a segurança para os políticos, uma coisa é uma segurança para as autoridades, um ex-presidente. Outra coisa é usar dinheiro público, porque o dinheiro que vai para os partidos é um dinheiro do contribuinte, para viver uma vida luxuosa, viver em palácio praticamente, que os detalhes que esse hotel que o ex-presidente Lula ficou nos revelam, né? Não tem a menor necessidade disso, me parece mesmo a intenção de continuar vivendo uma vida ali como se fosse a monarquia, né? Parece que vai voltar nos tempos ali de quando as pessoas
mandavam, existiam reis, imperadores, porque só pode ser isso. Acho que está tendo aí uma dissonância, falta muito bom senso para esse tipo de utilização de recurso público. Eu acho lamentável demais, ainda mais por se tratar do ex-presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, que deveria prezar muito melhor pelo dinheiro público e também fazer ali uma premissa contra... enquanto as pessoas passam fome na rua, existem aí esses dirigentes, esses poderosos vivendo à base do luxo. Para mim, isso aí é inadmissível, é surreal a gente ver esse tipo de situação. Ô Rita, algo a acrescentar aí? Arremata pra gente? Arremato, sim. Estamos falando do ex-presidente que tem ódio da classe média. Eu repito, ele tem ódio da classe média porque ele nunca trabalhou. Ele saiu de representante sindical e foi direto para a monarquia do PT. Foi isso que o governador Zema encontrou no reinado do Pimentel. Então, o Partido dos Trabalhadores, ele não dá exemplo de austeridade. Então, nós temos que refletir, e quando o desabafo do Ricardo aí, ele desabafou como se, eu entendia, né, não sei, como se o PT representasse o poder. O PT ainda não está no poder. Então é hora de refletirmos sobre o tipo de austeridade, o tipo de gasto e o tipo de proposta que será feita ao Brasil. Quer dizer, nós vimos isso no passado, será que merecemos tanto retrocesso? O dinheiro público sendo usado dessa forma através do fundo eleitoral de um Partido dos Trabalhadores que... quando pode, né, ele se mostra uma verdadeira monarquia dos trabalhadores que fazem parte de um partido e não daqueles que querem, sim, fazer parte da classe média, trabalhar e ter um salário digno para ter acesso às coisas. Olha, eu vou fazer um adendo. Não é que eu estou falando como se o PT estivesse no poder já, porque não é só o PT. O PT talvez seja ainda pior porque ele se arvora como defensor dos trabalhadores e dos pobres. Mas qual que é a diferença que a gente encontra hoje em Brasília? Qual que é a diferença de motociata? Qual que é a diferença de comprar mansão com empréstimo subsidiário da Caixa? As coisas acontecem igual, tá tudo igual. O PT ele só fica mais evidente por causa disso, porque ele se vende como o defensor dos pobres trabalhadores. Isso me causa mais indignação do que o normal. Mas eu não vejo diferença nenhuma não, sabe? Eu acho que o poder é a mesma coisa aí. Olha o lucro das estatais, olha a gestão das coisas públicas e olha o superávit das contas do governo. E não tem desperdício de dinheiro nesse governo, Rita? Não torra dinheiro a esmo com motociata, com cartão corporativo, com viagem para Dubai, para lá e para cá? Todo poder é igual. Eu sinceramente, eu acho que a gente precisa mudar, opinião minha, tá? Com todo respeito. A gente tem que mudar essa postura de parar de defender e passar pano para governo, porque a gente gosta de um ou de outro. Eu não estou passando pano para ninguém, eu estou falando de números, eu estou falando de caixa, de gestão. Eu estou falando de realidade. Eu também. A realidade é que as empresas públicas estão recuperadas. Então o país está maravilha, então não tem inflação, não tem gente passando fome, está tudo bom. Eu estou vivendo Isso é uma questão global. Acho que deu por hoje, né, pessoal? Ponto final no Conversa de Redação desta quinta-feira com o Ricardo Kertzmann, Lucas Ragazzi, Rita Mundim e Malco Camargo.